WhatsApp. Você pode enviar uma pergunta para nós ou enviar um comentário. Você também pode sugerir um assunto que você queira que a gente possa abordar aqui, trazer o entrevistado. Então anote aí, o WhatsApp é o 999146231. Nós fazemos jornalismo com ética e com isenção e queremos levar o melhor até você. Chegou o momento de cuidar do coração e da alma, com palavras de esperança e otimismo. No quadro Dose de Fé e Esperança, vamos fortalecer a nossa fé. Bom dia, ouvintes do programa Momento Bem Viver. Bom dia, Messia Dantas e toda a sua equipe. Bom dia, minha Paraíba. Aqui quem fala é Glauca Aragão e mais uma vez, com imensa alegria, venho compartilhar com você doses de fé e de esperança. Você nem imagina quantos abraços cabem nos teus braços. Por isso, abrace. Abrace forte, mas sem machucar. Abrace com amor, abrace bem apertado. Abrace não apenas a sua dor, mas também a dor do outro. Abrace com empatia, abrace com o coração, abrace com compaixão. Abrace até se perder da dor e ela não mais te encontre. Abrace com cuidado, abrace com carinho. Não limite os abraços, não economize no afeto. Não perdemos quando damos, multiplicamos todas as vezes que abraçamos, pois o abraço, ele une o que o apontar dos dedos separa. O abraço acolhe o que a diferença afasta. Abrace, abrace um abraço tão espremido que tire lágrimas de gratidão daquele que está sendo acolhido. Por isso, abrace. Tenha um excelente dia. Estar bem fisicamente e emocionalmente fazem parte de uma vida saudável. O Momento Bem Viver leva até você mensagens de fé e otimismo que aquecem o coração e renovam a esperança. E também traz uma boa dose de humor, deixando o seu dia mais leve. Muito bem, de volta ao programa Momento Bem Viver e hoje nosso programa tem um formato diferente. Hoje nós não vamos ter o quadro Espaço Feminino, nós vamos falar sobre essa decisão, né, da Justiça Federal, do TRF, Primeira Região, em que permite a contratação de médicos estrangeiros sem o revalida. E também o
o quadro Parceiro do Meu Orgulho, né, vai ser só sobre esse tema. E quem aqui já está conosco aqui nos nossos estúdios é o Dr. Tarcísio Campos. Ele é o presidente do Sindicato dos Médicos da Paraíba. Dr. Tarcísio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Antes de fazer a primeira pergunta, reforçar que o programa Momento Bem Viver é um oferecimento da Asplan e do Sindalco. Etanol por uma infância saudável para uma sociedade melhor. Então é isso, pessoal. Eu já estou aqui nos nossos estúdios com o Dr. Tarcísio Campos. Seja muito bem-vindo, Dr. Tarcísio. Santa Rita é pertinho, então deu para chegar bem, né? E a primeira pergunta que eu faço é: o que é o Revalida e para que serve? Bom, bom dia a todos, né? É um prazer, Messa, estar aqui participando do programa, né? Que tem uma audiência muito presente em todas as pessoas que querem se informar, porque um programa ele tem que trazer informação, né? Então a gente aceitou, né? O Sindicato dos Médicos aceitou, né? E a gente tem a obrigação de trazer as informações para esclarecer. Então o Revalida nada mais é do que uma prova realizada, né, por uma instituição federal que é o INEP. Essa instituição ela é ligada, logicamente, ao Ministério da Educação, que é quem, na verdade, acompanha toda a formação dos estudantes a nível de Brasil, né? a nível superior também. O INEP ele aplica essa prova para aquelas pessoas que cursam, saem do país para fazer o curso de medicina, né? Para qualquer país, seja aqui na América do Sul, na América Latina, na Europa, ou seja, aquelas pessoas que não cursam, a graduação e têm seus diplomas validados pelo MEC na hora da sua graduação, esse médico, que pode ser um brasileiro ou pode ser um estrangeiro, que tenha terminado o curso de medicina fora do país, ele tem a obrigação de revalidar, fazer uma prova, né, para revalidar o seu diploma de graduação alcançado, né, num país estrangeiro. E isso, né, seguindo as determinações do Conselho Federal de Medicina. Porque para o exercício da profissão de médico, né, ou médica, no nosso país, você tem que estar registrado em algum conselho, seja o Conselho Regional de Medicina, seja no automaticamente no Conselho Federal de Medicina, para poder ter um número, né, que é o nosso registro, e atuar no Brasil. Então, sem esse registro, o médico ele está atuando de forma clandestina. Então, a revalidação é uma prova para que esse profissional estrangeiro ou brasileiro que tenha feito seu curso fora consiga fazer esse registro e atuar dentro das leis do nosso país. Doutor Tarcísio, é sempre muito polêmico falar sobre essa questão do teste, né, do Revalida. Eu me lembro que um certo magistrado no país, em relação ao jornalista, disse que o jornalista não precisava de registro profissional. E aí isso fragiliza a profissão, porque quando você não tem o registro, quando acontece um erro, né? Quando acontece algum ilícito, né? No caso dos médicos, quando acontece um erro médico, né? Algo que põe em xeque a vida do paciente, quem vai assumir isso, né? Então, muitos questionam, não, mas diante da necessidade, o paciente quer ser atendido de todo jeito, né? Diante da falta de mão de obra médica. A gente quer atendimento de todo jeito. E aí, quem vai se responsabilizar pelo que acontecer com aquele paciente? Perfeita a sua observação, perfeita. Existem muitas implicações, né? E uma dessas, essa que você colocou, a implicação legal. Os conselhos eles estão aí para fiscalizar
né, a atuação dos seus profissionais na defesa de uma boa medicina, de um bom jornalismo. A OAB tem também aqui no caso não é o Conselho, é a Ordem, né, dos Advogados do Brasil. Então, o Conselho ele está para proteger a sociedade dos maus profissionais. E, infelizmente, né, nós estamos observando que, devido à grande quantidade de escolas médicas no país, né, a quantidade de profissionais mal formados está aumentando, né, de todos os aspectos, na sua forma ética, na sua forma técnica, na sua competência intelectual. Então, a possibilidade de você ter uma atuação de um médico sem um registro é uma verdadeira, vamos dizer assim, tentativa de... é uma tragédia anunciada. Você está permitindo que uma pessoa que não tem a sua qualificação assim, observada e validada pelo Conselho de Classe, né, atuando, né, e atendendo a população. E a gente tem que entender o seguinte, que a população ela tem que ser atendida por bons profissionais. Então não é porque está faltando profissional médico em uma região que vamos colocar qualquer um para atender lá. Não podemos ter uma medicina de qualidade e uma medicina de baixa qualidade. Nós temos que ter a mesma medicina sendo exercida em todos os locais. Lógico que a gente entende que as condições de trabalho, o ambiente de trabalho, implicam também na forma desse profissional atuar. Agora, a gente não pode, sobre esse pretexto, permitir, né, que a nossa população ela acabe sendo atendida por profissionais sem qualificação. E aí você colocou assim, e quem vai se responsabilizar por isso? Né? Nos mais médicos, quando foi instalado aqui no Brasil, a atuação de médicos vindos do exterior, houve uma discussão muito grande com relação a isso. Tanto é que esses médicos eles não tinham um registro no Conselho Federal de Medicina, eles tinham um registro no Ministério da Saúde, porque era o Ministério da Saúde que se responsabilizaria por esses profissionais, né? Ou seja, o Conselho ele apenas acompanhava, mas ele não tinha assim a responsabilidade legal, e esses profissionais eles tinham um registro no Ministério da Saúde para atuar, né? Que a gente acha que não é essa a melhor alternativa. A melhor alternativa é qualificar, é permitir com que eles possam fazer a prova. E aí, eu queria aproveitar o espaço já para deixar qual é a posição, né, do Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba, qual é a posição da Federação Médica Brasileira e de todas as entidades médicas, porque elas já se manifestaram através de notas oficiais. Nós não somos contra a atuação do médico estrangeiro, em hipótese nenhuma. Eles todos serão muito bem-vindos, né? Agora, existe a necessidade, por lei, da realização de uma prova que é o Revalida, que é aplicada anualmente, né? Teve a questão da pandemia que num período pequeno ela deixou de ser aplicada, mas essa prova ela é anual. Em razão da emergência pública, exatamente, né? Exatamente, não se podia, né, ter aglomerações naquele momento. Mas que é o mesmo motivo que o magistrado usou, né? Agora, a emergência lá no território indígena Yanomami, né? Aquela situação, ou seja, o objeto que foi colocado para permitir essa recontratação, ela assim, foi só um pretexto, né? A situação existe, é uma situação de calamidade, nós todos estamos expostos. Agora, a necessidade de se resolver o problema de forma definitiva e não através de medidas assim paliativas que não vão resolver de forma concreta essa questão da falta de médico, né, em locais de difícil provimento. Ali é uma situação humanitária que eu tenho certeza que se fosse criado um mecanismo para que o médico brasileiro fosse, trabalhasse e tivesse possibilidade de crescer na sua carreira, não estaria faltando médico em lugar nenhum no Brasil. Então, a nossa posição é de que tem que ser respeitadas as normas brasileiras, né? Essa situação é uma situação específica, pontual, mas que não deve ser usada como uma situação para todo o país, né? Porque uma decisão dessa, ela tem repercussões em todo lugar. Pois é isso que eu também vou perguntar aqui, né? O que será, com essa decisão do TRF Primeira Região, essa decisão é só para os estados de jurisdição daquela instância ou valerá para todo o país?
Isso abre brecha para atuação em todo o país? É isso que eu gostaria de entender. Eu não tenho assim o conhecimento jurídico a fundo, mas a gente sabe que uma decisão de um tribunal regional federal, ela tem repercussões que podem ser utilizadas com a mesma situação, porque você tem cidades no Brasil todo que não tem médico, né? Então a população lá está sem assistência. Então, se está sem assistência, utiliza essa mesma norma, né, para levar médico para lá. Então você permite que um outro juiz em outro local também siga a mesma orientação e você vai facilitar, ou seja, a atuação de médicos que não têm a prova de revalidação do seu diploma. Vai gerar uma coxa de retalho, é isso, doutor? Exatamente, uma coxa de retalho. Por isso que a Federação Médica Brasileira, junto com os sindicatos, defende, na verdade, que a gente utilize, inclusive, essa discussão tão importante e tão necessária da assistência médica, né, para a gente colocar em pauta o que já vem sendo discutido há mais de 15 anos, que é uma carreira de Estado para o médico, né, a exemplo do judiciário, onde o médico comece atuando nos rincões do país, nos locais de mais difícil sofrimento, mas tem a oportunidade de vir crescendo dentro da sua carreira, né, para que ele tenha estímulo de atuar em situações difíceis. Porque a gente sabe, né, nenhum juiz que termine, nenhum juiz que seja de início de carreira, ele começa, né, atuando já na capital. Exato. Então começa no interior, né? A gente quer também que seja estabelecido esse tipo de condição para uma carreira de Estado. E aí a gente tem uma discussão já aprofundada. Agora, ela não é fácil de ser aplicada, porque tem a questão do financiamento, mas tem que ser discutido. Você não pode fugir do debate, né, e estar criando paliativas, né, para resolver um problema que surgiu agora, com a possibilidade de você criar um problema muito maior, né? Muito maior. Então, essa decisão abre um abismo em justiça entre quem foi submetido ao exame e precisou arduamente conquistar a aprovação e outro profissional que não precisará passar por esse funil. É isso, doutor? Essa decisão, ela vai, digamos assim, criar um certo atrito entre a própria categoria, porque eu conheço, por exemplo, uma cubana que ela teve que pagar um cursinho particular para fazer a prova, para estudar noites e noites, né, saindo de um plantão para outro. A prova não é fácil, né? E aí ela faz, poxa, isso é uma injustiça. Eu fiz a prova, eu fui aprovada, e aí chega um outro colega que não vai precisar. Isso cria um certo atrito. E como espalhar como juntar, né? Aquilo que eu falei, ou seja, quando você tenta resolver um problema assim, de fundo, né, um problema que existe muitas implicações com uma medida que não vai criar as condições para a gente ter uma carreira de Estado, você fica diante dessas situações. Eu me sentiria também totalmente injustiçado, né, se a partir de agora médicos estrangeiros, né, viessem com seus diplomas e passassem a atuar aqui como médico. Eu fiz um curso de 6 anos, eu fiz uma especialização de 3 anos, eu me atualizo, né, um médico hoje no Brasil, ele para ser um médico formado, com especialização, bem formado, é no mínimo 10 anos. Então, não estou assim querendo dizer que o médico estrangeiro que fez o curso lá fora, ele é um médico de pior nível intelectual, de formação. Não, de jeito nenhum. Existem médicos muito bons, tanto sendo formados lá fora, como sendo formados aqui no Brasil. Agora, todos têm que ter o mesmo tratamento. Então, ele tem que provar, né, que o curso dele formou ele em condições assim. E aí, ou seja, a prova é difícil? A prova é difícil, por isso que ela existe. Porque se fosse uma prova fácil, era melhor nem fazer. É verdade. Então, esses médicos estrangeiros que vêm, que fazem seu curso lá fora, que passam por cursinho, que tentam a primeira vez, a segunda vez, conseguem a revalidação, agora devem estar achando realmente uma condição extremamente desigual, né, para esses agora que vão entrar sem a revalidação. Então, a gente questiona isso, existem já medidas sendo tomadas, não para evitar, como eu disse no início, a gente não quer evitar, a gente quer, na verdade, que
a população seja atendida por médicos com bem formação assistida e tenha o reconhecimento dos seus diplomas através das organizações nacionais. O INEP está aí para fazer a prova. É uma vez ao ano, é pouco, faz 2 vezes, faz 2 provas ao ano, né? E aí você tenta padronizar a nível regional. Tem um problema, vamos dizer assim, local, como é essa questão agora dos Yanomamis. Então você pode fazer uma prova extraordinária, chama todo mundo e faz uma prova extraordinária. Quem passar vai trabalhar lá, né? E o médico brasileiro que quiser trabalhar, vai trabalhar lá. Agora o médico brasileiro, por exemplo, por que o médico brasileiro? Porque nós temos muitos médicos no Brasil. Pois é. Hoje em torno de 500 mil médicos, né? Todos concentrados mais na região sudeste, na região... existem locais que têm média de 3,5 médicos por 1.000 habitantes, tem locais com 1,7, mas assim, a média nacional é 2,3, que é uma média aceitável, inclusive a nível dos próprios países da OCDE, que fica em torno de 2,6. E aí dizem, mas por que está faltando médico? Porque não existe uma política de fixação do médico brasileiro nas regiões de difícil provimento. Não existe uma carreira de Estado, não existe um salário mínimo, né? E aí eu queria aproveitar e dar meus parabéns à enfermagem, que conseguiu o seu salário profissional mínimo. Né? Tá penando aí para... Tá penando, mas a vitória já foi feita. É verdade. Está só tentando agora ajustar algumas coisas. E, sem dúvida, a categoria médica já deve ser chamada, o Sindicato dos Médicos vai chamar a categoria médica para a gente lutar também a nível nacional. Isso já está sendo articulado. Então, qual seria esse salário, assim, doutor, quando você fala em carreira de Estado, isso além da infraestrutura, né? Porque o médico, muitas vezes, ele reclama com propriedade quando você precisa fazer uma cirurgia de emergência no paciente e falta o bisturi, por exemplo, né? Você precisa reanimar o paciente e falta o desfibrilador e tantos outros. Você precisa fazer uma sutura e falta lá aquele fio de sutura, né? Não vai fazer com a linha corrente laranja, né, doutor? Então, assim, a carreira de Estado, além da categoria brigar ou lutar por uma melhor infraestrutura, porque eu imagino a angústia que vocês passam ao precisar fazer uso de insumos e não ter, né? O paciente morrer na mão de vocês. Eu acho que é angustiante, né? Não, assim, as pessoas, assim, a gente se assusta quando vê a imagem de um pronto-socorro lotado, né, com pacientes pelo chão, em maca, o familiar segurando o soro, né, tendo que levar, às vezes, até lençol da sua casa. Isso é uma situação de costume no Brasil todo, né? E a gente se assusta quando vê essas imagens na televisão. Mas a gente não... essas imagens não mostram o sentimento de desespero e o sentimento de angústia que muitas vezes esse profissional médico, o profissional da saúde, de enfermagem, né, todos aqueles envolvidos na assistência estão passando, né, porque é um estresse de um grau tão alto que esses profissionais eles estão adoecendo muito cedo, né? A síndrome de Burnout está aí, né? A depressão, né? Doenças muitas vezes que acabam somatizando através da própria dor lombar. Ou seja, existe um número grande de profissionais adoecendo por esse nível de estresse que a nossa profissão é submetida junto com os outros profissionais de saúde. Então, como seria essa carreira de Estado, então? Além de qual seria a base do salário? Para a região X, o salário deveria ser X. Como é, doutor? A carreira de Estado, e aí a gente sempre faz assim, a exemplo do Judiciário, né, a exemplo da Polícia Rodoviária Federal, são carreiras que elas são montadas para situações, ou seja, para profissionais que precisam, ou seja, ter estabilidade, né, na sua carreira e terem uma possibilidade de progressão funcional, né, e progressão salarial para chegar no final da carreira ou seja, sem precisar trabalhar em vários locais, né? O médico hoje ele tem no mínimo 4, 5 empregos. Esse é o último levantamento do Censo Demográfico do Conselho Federal de Medicina. Então a carreira de Estado daria essa estabilidade. A nível salarial, né, você já me perguntou acho que umas 3 vezes e eu não é que eu esteja fugindo.
É porque, eu só vou dar um exemplo. Em 1961, foi aprovado a lei que criava o salário mínimo profissional para médicos, cirurgiões e dentistas. Essa lei existe. É ela quem, na verdade, normatiza o salário desses profissionais. E ela era de 3 salários mínimos na época. E era muito boa naquela época. Se a gente fizer uma correção, e a gente já fez esse estudo com o Instituto esqueci agora, não é possível, mas eu lembro já. Foi um Instituto Nacional, a Fundação Getúlio Vargas fez esse estudo para os sindicatos dos médicos. E se a gente fizer uma correção monetária daquele valor em 1961 para hoje, certo? Esse valor estaria em torno de 19 mil reais. Seríamos aqueles 3 salários mínimos da época, hoje valeriam 19 mil reais. E para isso, né, lógico que a gente entende que é uma progressão muito grande, mas é necessária para que o médico possa estar, vamos dizer assim, tranquilo na sua formação, né, tranquilo no exercício da sua profissão. E aí você pergunta, é muito alto? Hoje o governo federal já oferece isso, através dos Médicos pelo Brasil. Esse valor ele já existe, né? Só que não existe uma carreira, porque o que é o Médicos pelo Brasil? É um programa, né, que não oferece nenhuma possibilidade de crescimento na carreira. O médico vai lá para regiões de fronteira, né, terras indígenas, e vai trabalhar ali até onde ele achar, mas ele não tem perspectiva de sair dali. E a rigor... Então, a nível de financiamento, eu acho que o dinheiro existe. Lógico que você tem que ter um quadro, né, montado, né, de servidores dessa carreira, né, que vai atender justamente esses locais de difícil provimento. Só para terminar aqui o nosso primeiro bloco, né, isso aí na operação nosso operador de áudio já está sinalizando para a gente ir para o break. Qual a diferença entre o programa Mais Médicos e o Médicos pelo Brasil, doutor? Bom, o Mais Médico, ele foi o programa originário criado no governo Dilma, né, Rousseff, né, que sofreu muitas críticas porque na verdade não atacava o problema a fundo, né, e permitia inclusive através de um convênio com a OPAS que médicos cubanos virem para o Brasil para atuar nas regiões onde não haviam médicos. Só que isso não funcionou. Isso foi uma coisa que não funcionou. A gente via médicos cubanos trabalhando na capital. Né? A gente via médicos trabalhando em várias prefeituras por aí. Na verdade, ele veio de uma nas UPAs, né? Nas UPAs. Tinha médico cubano em todo lugar. Tinha nas regiões de difícil provimento, tinha. Mas alguns locais que a gente acha que não havia necessidade de haver um médico cubano, também tinha. Então, foi um programa que não funcionou. Era um programa que é questionado por todas as entidades médicas, porque até agora a gente não sabe até que ponto o que era verdade e o que era mentira, em termos da transferência do dinheiro. Né? E o fato é que o programa Mais Médico não funcionou. Veio um novo governo, né? Não funcionou por quê? Porque não assistia a população, isso? Não funcionou porque não atacava o problema da carreira de Estado, né? Porque você ia ter que estar trazendo médicos cubanos, né, para ficar aqui por um período, por quanto tempo? A gente não quer resolver o problema da ausência de médico nos locais de difícil provimento com programas, né? A gente quer que seja criada uma carreira de Estado para que o médico brasileiro, né, formado no Brasil tenha interesse e se sinta valorizado em atuar nesses locais. Dentro do próprio país, né? Aqueles médicos que vinham, né, através do programa Mais Médicos, através do convênio com a OPA, com certeza eles tinham outros interesses de estarem aqui, né, que não eram, né, interesses de carreira, na verdade era um interesse financeiro. Por quê? Porque lá no país deles eles recebiam muito menos do que aqui no país, do que aqui no Brasil. Então eles tinham que ter um dinheiro até para sustentar
as suas famílias, então eles se submetiam a isso e eles foram formados para isso. Os médicos urbanos, eles têm um outro tipo, uma formação, né? E aqueles que aceitam trabalhar, trabalhar nesses programas que atendem essas regiões no mundo todo através de programas humanitários, eles são preparados para isso. Eles sabem que eles vão para lá passar um tempo e voltar, receber um dinheiro que eles não receberiam no país dele, né? E voltam. Nossa situação é completamente diferente. Nós somos médicos brasileiros, nós queremos, na verdade, fazer a melhor assistência possível para a população e poder ter um futuro, um crescimento na carreira. Na verdade, isso é o pensamento de todas as pessoas. As pessoas, ou seja, elas querem crescer na sua profissão, querem receber um salário justo, né, ter segurança, né, para criar a sua família da melhor forma possível. Então, o Mais Médico foi dessa forma. O Médicos pelo Brasil, ele veio num formato diferente. Por que um formato diferente? Porque a partir do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele criou uma agência nacional, a ADAP, que contratava médicos, né, através de CLT, mas não criavam a carreira de Estado. Esses médicos, eles também não tinham nenhuma perspectiva de crescimento. Ou seja, foi mais uma agência, né? Foi mais um retalho. Mais um retalho para tentar. E tanto é que teve locais que não tinha médicos interessados em ir, mesmo pagando bem. Porque o médico hoje, ele está interessado em ter uma boa remuneração, está. Mas o que ele mais quer, isso inclusive já foi comprovado através de uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, e que o primeiro pré-requisito para um médico trabalhar no local é condições de trabalho. Porque ninguém fica no local com um estetoscópio no pescoço, recebendo pacientes graves e tendo que ver a morte, né, na beira do leito. Porque ele não consegue transferir esse paciente para uma localidade que tem um hospital para fazer uma ressonância, para fazer uma tomografia, para fazer uma simples ultrassonografia, né? Então, ele quer exercer o papel dele. Ele quer, é o sonho dele, né, de poder ajudar as pessoas. E muitas vezes ele é colocado numa situação que ele não pode fazer nada. Isso aí é angustiante, isso aí causa um prejuízo tremendo, né, aos médicos jovens, principalmente, que são os que acabam aceitando esse tipo de trabalho, né? E aí a gente é contra isso. Então, achamos que é o momento, é chegada a hora de se discutir isso a fundo. E é isso que as entidades médicas a nível nacional estão buscando. Pois é, nós falamos aqui com o doutor Tarcísio Campos, ele que é o presidente do Sindicato dos Médicos da Paraíba, e nós debatemos, né, sobre a questão do Revalida, a contratação de médicos estrangeiros sem o Revalida. Nós já estamos do outro lado da linha com o doutor Bruno, ele é o coordenador de fiscalização e comunicação do Conselho Regional de Medicina, mas agora, antes de chamar o doutor Bruno, nós vamos para um rápido break comercial. Eu espero que vocês fiquem até o final, o debate está bastante interessante, e divulgar aqui o nosso WhatsApp, é o 999146231, é o 999146231. O programa Momento Bem Viver, um oferecimento da Asplan e do Sindalco, etanol, por uma sociedade melhor, para uma infância saudável. Nós voltamos já já. Momento Bem Viver. Volta já. Não saia daí. A FM Líder, a rádio mais popular da Paraíba. 100.5. A FM Líder. Em casa, no carro ou no trabalho, meu rádio é 100.5. Na rua, na praça ou na academia, meu celular é 100.5. Em qualquer lugar, estou na 100.5, a FM Líder. Atualize seu celular, porque a 100.5 já está nas plataformas digitais. Instagram 100.5, a FM Líder. YouTube 100.5, a FM Líder. Homepage no Facebook 100.5, a FM Líder. Rádiosnet, Rádio 100.5, a FM Líder. WhatsApp 98812-1005. Aqui
Aqui você escuta e vê a 100.5 no rádio ou no celular em qualquer parte do mundo. A partir da próxima segunda-feira, o rádio da Paraíba vai mudar. No dia 6 de fevereiro, Fabiano Gomes, Ângelo Medeiros e equipe entrarão em campo para comandar o programa O Paraíba Boa. Com muita informação, opinião e descontração. Ao vivo de segunda a sexta-feira, das 7 às 9 da manhã, na 100.5, a FM Líder. O Paraíba Boa. O rádio forte de novo. Está precisando de dinheiro rápido, com juros baixos e sem burocracia? Vem pra Help, a loja de crédito do Grupo BMG. Temos soluções financeiras sob medida para você que é aposentado, pensionista do INSS, servidor público, trabalhador de carteira assinada e beneficiário LOAS BPC. Com a gente você tem crédito na mão e ótimas condições. Tem empréstimo, cartão de crédito sem anuidade, antecipação do saque FGTS e outras soluções de crédito para você com as melhores condições do mercado. Agora você já sabe, tá precisando de ajuda? Não fique no aperto, vem pra Help. Em Santa Rita, estamos localizados na rua Avenida Doutor Flávio Ribeiro Coutinho 72, Centro, ao lado do Banco do Brasil. WhatsApp 987 61 45 34. Em Bahia, na Avenida Liberdade 3655, ao lado do Bradesco. WhatsApp 987 15 1604. Policlínica São Roque, há 19 anos, a mais completa da região. Além de consultas em todas as especialidades, a Policlínica São Roque também realiza diversos exames de imagem e laboratoriais, mamografia, ultrassom, raio-x, ecocardiograma, eletrocardiograma. Só na Policlínica São Roque você encontra os seguintes especialistas: otorrino, endocrinologista, neurologista, psiquiatra, pneumologista, alergologista. Policlínica São Roque, Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, Centro, Santa Rita, vizinho à Caixa. Agende sua consulta, ligue 3229-0400. Prorrogado. Promoção de aniversário Óticas Diniz Baê. 2 anos de sucesso. Durante todo o mês de fevereiro, armações em metal e acetato com 1 ano de garantia inteiramente grátis na compra das lentes de grau. E você ainda participa de descontos irresistíveis em óculos e armações com até 50% de desconto. A maior e melhor rede de óticas do Brasil. Please, passa na Diniz. Avenida Liberdade 3702, Centro Bahia. Ou fala com a gente pelo Diniz App 991139696 ou ainda pelo Instagram @Diniz Bahia. Tá pensando em construir, tá pensando em reformar? Atacadão Freire, preço baixo como aqui não há. Atacadão Freire, Atacadão Freire, material de construção é no Atacadão. Atacadão Freire, material de construção, home center e utilidades para o seu lar. Atacadão Freire. Tá precisando de madeira para construção, ferramentas, louças sanitárias, portas e janelas. A entrega é rapidinho, atendimento é de primeira na Madeireira Pitombeira. Tem tudo do alicerce ao acabamento, o melhor atendimento e muitas promoções, o melhor em material de construção e ainda aceitamos pagamento nos cartões. Rua Adalgisa Carneiro Cavalcante 941, Ernesto Geisel, em João Pessoa. Acesse nossos canais de venda. Telefone 83-3231-1011. WhatsApp 8399921-7049. Siga o Instagram @Madeireira Pitombeira JP. Madeireira Pitombeira. Estar bem fisicamente e emocionalmente fazem parte de uma vida saudável. O Momento Bem Viver leva até você mensagens de fé e otimismo que aquecem o coração e renovam a esperança. E também traz uma boa dose de humor, deixando o seu dia mais leve.
Muito bem, de volta ao Momento Bem Viver, nós conversamos sobre a contratação de profissionais médicos estrangeiros sem o Revalida. O nosso entrevistado é o Dr. Tarcísio Campos, ele é o presidente do Sindicato dos Médicos da Paraíba. O programa Momento Bem Viver é um oferecimento da Asplan e do Sindalco PB. Etanol, por uma infância saudável para uma sociedade melhor. Se você quiser interagir conosco, é só enviar uma pergunta, você também pode enviar uma sugestão de pauta, né? O assunto que você queira que a gente aborde por aqui ou fazer um comentário. O WhatsApp é o 999-14-6231. Anote aí, 999-14-6231. Nós também retransmitimos o programa Momento Bem Viver pelo canal da 100.5, a FM Líder, lá no YouTube. Não esqueça de se inscrever, dar o seu joinha, né, para que o YouTube entregue esse conteúdo a mais pessoas. Afinal, o Momento Bem Viver tem a responsabilidade de cuidar de você, de cuidar da sua família, porque envelhecer com saúde e qualidade de vida é o que todos nós desejamos. Nós também transmitimos o Momento Bem Viver pelo nosso canal no YouTube, é o programa Momento Bem Viver. Você também não esquece de se inscrever, clicar lá no joinha, você também pode compartilhar. E nós já estamos também com a participação aqui na linha, né? Ele vai fazer a sua participação por telefone, é o Dr. Bruno Leandro de Souza, ele é o coordenador de fiscalização e comunicação do Conselho Regional de Medicina. Doutor Bruno, seja muito bem-vindo ao programa Momento Bem Viver. A primeira pergunta que eu faço é: quantos médicos são formados por ano, por exemplo, aqui na Paraíba? E se doutor Tarcísio já falou que não falta médicos, e aí eu gostaria também de ouvir a opinião do CRM sobre esse tema. Bom dia, mestre, bom dia, Tarcísio, bom dia a todos os programas. O Conselho Regional de Medicina tem inscritos 16 mil médicos, 10 mil deles estão ativos, e na Paraíba formam 1.038 médicos por ano, nas 9 faculdades, sendo 6 privadas e 3 públicas. E o que existe, na verdade, é uma distribuição, né? Uma distribuição que não é 60% desses médicos residem na zona metropolitana de João Pessoa, 20% na de Campina Grande e os outros 20% no interior do todo o estado. Então, o que existe é uma falha na distribuição. E essa questão da distribuição a gente resolve com um projeto, um programa, uma forma de fazer com que os médicos se fixem nos locais mais remotos através de programas de Estado, de um projeto em que as pessoas, em que os médicos se interessem em fazer sua carreira, uma carreira de Estado, e não simplesmente um contrato de tempo curto, sem nenhum tipo de vínculo com a comunidade, porque se quer, às vezes, fazer um vínculo trabalhista e dê a ele a garantia de permanência naquele local, muitas vezes ficando à mercê de um viés de prefeituras ou de políticas partidárias locais. Então, é por isso que a gente precisa, na verdade, discutir algo que realmente resolva, e não algo paliativo que simplesmente faça com que seja um programa de curto período, sem nenhum tipo de definição e sem garantia para que se tenham vínculos verdadeiros com o Estado. Com tanta oferta de médicos brasileiros, justifica trazer de fora, ainda por cima, sem o Revalida, doutor? Sem o Revalida é fazer comunidades legais, que essa prova existe. Isso também é uma garantia de proteção para a sociedade, uma vez que a gente não sabe a quantidade das pessoas que vêm de fora, não sabe exatamente qual é o nível de curso exigido e sequer elas são testadas em nosso país, em leis federal. Então, nós temos, né, eles são todos, porque não existe uma carreira de Estado. Imagina, eu não posso oferecer um contrato para um médico por 1 ano, 2 anos, para que ele vá de repente para uma área de uma escola indígena, uma área ribeirinha, uma área afastada do seu centro urbano, do seu convívio com a família e do seu convívio
sociocultural, porque seria você realmente fazer com que a sua carreira ficasse complicada. Então é importante, na verdade, que você tenha um projeto de Estado, algo que leve o médico para essas áreas mais remotas e faz com que ele depois retorne ao seu centro, ou então faça com que ele seja valorizado no sentido de fazer com que ele tenha realmente um plano, né, uma carreira, algo que fique ele vinculado com essa comunidade, não algo temporário. Então não justifica, outros países inclusive exigem que isso seja feito dos brasileiros também. Então se eu sou médico brasileiro, eu falo a língua portuguesa, mas se eu quiser trabalhar em Portugal, eu não posso lá chegar e trabalhar. Eu preciso, na verdade, fazer prova também, igual o Revalido. Então, isso já é feito em outros países, Estados Unidos, França, os países da Europa, de uma forma geral. Se você quiser trabalhar em Cuba, você precisa de autorização. Agora, não pode vir, de repente, um médico que foi, mesmo sendo brasileiro, mas que foi formado no exterior e, de repente, sem nenhum tipo de teste, vir trabalhar no Brasil como se médico aqui fosse. O magistrado deu um prazo de 10 dias para que o governo apresente um plano de execução. Com isso, essa contratação será de imediato. E como vai ser agora essa mobilização do CRM diante dessa realidade e do próprio sindicato? O doutor Tarcísio pode aqui fazer esse debate conosco, ele também pode intervir em alguma colocação. Do ponto de vista constitucional, as entidades médicas, de uma forma geral, e aí a gente inclui o sindicato, das associações, na verdade, que mobilizarão no sentido de tentar fazer com que essa decisão judicial seja derrubada do ponto de vista jurídico. A gente respeita todas as ordens jurídicas do país, nós vivemos num país democrático e direito, nós precisamos obedecer às ordens judiciais, mas, ao mesmo tempo, nós devemos contestá-las quando achamos que elas são indevidas. E existem instâncias para isso, então, alguns regionais, de forma isolada, já entraram com ação judicial contra essa medida, e acreditamos que seremos vitoriosos, porque tem leis que nos amparam nesse sentido. A decisão do TRF1 justifica a necessidade de trazer médicos estrangeiros sem revalida em razão de rompimento de contrato de 2 anos que seria improrrogável, vínculo dos profissionais cubanos no Brasil e ainda necessidade emergencial de assistência aos povos Yanomamis. Essa realidade é concreta, doutor? Ela é concreta, na verdade. Pelo que eu me lembro, noticiado à época da imprensa, em 2018, esse contrato ele foi rompido unilateralmente, mas não foi pelo governo federal. Né? A gente estava no fim do governo Temer e houve uma retirada dos médicos cubanos a pedido daquele próprio país em relação também à OEA. Mas, de certa forma, hoje nós temos uma realidade lá nos povos Yanomamis bastante delicada, bem noticiada pela imprensa, já é uma realidade crônica, mas que foi agravada nos últimos anos. Mais de 500 indígenas, pelo que ele tem sofrido, até em decorrência da grave desnutrição. Nós temos aí a Força Nacional do SUS, né, que é um programa do governo federal que recruta voluntários. Eu mesmo sou um dos voluntários, sou médico pediatra, então sou voluntário desde 2020 e até agora não recebi nenhum tipo de convocação especial para isso. Então esperamos que o governo federal primeiro se mobilize com os médicos que já tem no país, né? Essa mobilização ainda não existiu, mas o próprio governo federal também já tem um edital de contratação de médicos brasileiros formados no exterior com essas deficiências, né? E também não é medida do ponto de vista legal, mas isso justificou pela questão de vamos aguardar quais são as medidas próximas, mas de certa forma trazer os médicos que já faziam parte do contrato anterior realmente não é a medida mais adequada. Então dessa forma estão querendo a volta do programa antigo para a atual gestão, é isso? Isso é salutar para os médicos brasileiros, já que tem tanta faculdade, você falou aí 9 faculdades na Paraíba, não é isso? Vai salutar. Vai abrir a 10ª, então tem muita mão de obra, mão de obra não falta, né? O que a gente já entendeu aqui que falta é carreira de Estado para esses profissionais. E aí trazer ainda por cima, se a gente tem com tanta mão de obra, trazer de fora, vai ficar complicada a situação do médico aqui no país, não é isso? Por isso, não é só uma questão de mercado, a gente não discute o mercado, a gente discute o
tem o ensino médico, o ensino médico baseado nas doenças mais comuns, prevalentes no meu país, que são diferentes, por exemplo, se eu fosse atuar na França, se eu fosse atuar em Portugal, se eu fosse atuar em Cuba. Da mesma forma lá. Então, o raciocínio clínico, ele é tendencioso para aquilo que ele aprendeu de mais comum na faculdade. Se eu tenho um paciente com febre de cabeça e dor no corpo na Paraíba, eu penso em se eu tenho um paciente com febre de cabeça, dor no corpo lá no Acre, pode ser. Então, são coisas diferentes. Realidades distintas. Do meu próprio, realidades distintas. Imagina de um país para o outro. Tem a questão da língua, tem a questão do costume, tem a questão da cultura, tem a questão do dialeto local. Se eu atendo no Rio Grande do Sul, é muito diferente se eu atender no interior da Paraíba. Até a forma de falar com as pessoas, a compreensão do que elas trazem para mim é diferente. Então, todas essas diferenças, já existem dificuldades dentro do próprio país para o médico brasileiro, imagina para o médico que vem de fora. Então não é salutar, não é seguro, não é legal, e além disso nós temos condições de suprir essa demanda se nós tivermos carreira de Estado. Eu fico assim preocupado porque uma decisão dessa, ela vai gerar, vamos dizer assim, facilidades para que as pessoas acabem se desestimulando, né? Mais ainda, os médicos brasileiros desestimulando mais ainda. E aí você vai ter a grande quantidade, a maior quantidade de médicos formados no Brasil, nas grandes cidades, nos grandes aglomerados de pessoas, e essa região mais longínqua, com menos condições de trabalho, vai ser ocupada por esses médicos que não terão registro no Conselho Federal de Medicina. Porque o Conselho Federal de Medicina ele só vai registrar um médico que faça a prova no Revalida. E aí você vai ter uma medicina de duas qualidades, né? Ou seja, uma pelos médicos brasileiros, que vão se concentrar na grande cidade, trazendo um prejuízo para o mercado, porque onde há demanda, né, você tem uma remuneração menor. Né? E nessas outras localidades de difícil provimento, que foram citadas, você vai ter médicos sem estarem registrados no Conselho Federal de Medicina, recebendo através desse tipo de programa. Então isso vai criar um caos na saúde brasileira. E é isso que a gente pede que as autoridades, né, e a gente espera que os recursos que estão sendo feitos surtam efeito, para que a gente não permita que uma solução paliativa venha tentar resolver um problema estrutural. Falta uma estrutura de carreira de Estado para os profissionais da saúde, médicos, que querem trabalhar. Eu só pergunto assim, eu queria saber qual seria a posição das entidades dos juízes, as entidades da OAB, se começassem a vir advogados de outros países estrangeiros para atuar no Brasil sem ter que fazer a prova da OAB. Boa pergunta. Será que seria uma coisa normal? Né? Viessem advogados de Cuba, do Canadá, dos Estados Unidos, juízes de fora para atuar no nosso país e não precisassem fazer nenhuma prova. Deixa essa pergunta no ar e queria que alguém pudesse me responder. Muito bem. Doutor Bruno, eu lhe deixo à vontade para suas considerações finais. Já estamos chegando aí na reta final do nosso programa e também, em seguida, também passar a palavra para o doutor Tarcísio Campos. Eu gostaria de agradecer o programa por trazer essa pauta, né? É uma pauta que, às vezes, à luz de que houve, de uma forma geral, não compreende somente como algo antipático do ponto de vista das entidades em relação ao programa, mas não vai muito além disso. A questão da proteção da sociedade. Como bem lembrou Tarcísio, quando o médico ele é inscrito quando o médico ele vem sem estar inscrito no conselho, sequer ele pode ser julgado pelos possíveis problemas éticos que ele venha a ter com a profissão. Então, quando eu tenho hoje o Conselho Regional de Medicina e a inscrição nele, o médico, quando ele atua, ele é avaliado na sua atuação e, às vezes, quando existe algum erro, quando existe alguma falha ética, ele é punido. Isso, de certa forma, faz com que todos fiquem seguros, porque há um órgão de controle. Sem o médico estar inscrito, sem o revalida, sequer há essa questão do controle da qualidade do atendimento médico. Então, a gente espera que, na verdade, essas soluções elas sejam discutidas com as entidades. Nós temos um bom programa, que é o Médicos pelo Brasil, que esse realmente prevê uma carreira de Estado, um plano de permanência do médico junto à comunidade, inclusive da sua qualificação. E
Espero que essas soluções definitivas e não paliativas, como bem lembrou o Tarcísio, realmente sejam implementadas. Fazer com que a sociedade, de uma forma geral, acima de tudo, tenha realmente a sua proteção. Então, agradeço de verdade a oportunidade. Um abraço, doutor Bruno. Bom, agradecer novamente a essa oportunidade de estar no programa, né, para trazer algumas explicações, mostrar que, na verdade, as entidades médicas, elas não são contra a atuação do médico estrangeiro. A gente exige, né, apenas que esses médicos estrangeiros eles se submetam a uma prova, né, para saber a sua qualificação. E eu repito, se é porque a quantidade de provas é pequena, um anual, vamos fazer essas provas mais vezes, né, 2 vezes, 3 vezes ao ano, né, para permitir que todos possam se submeter e ter seu diploma revalidado. Existe uma experiência, inclusive, interessante no Pará, né, de que a Universidade Federal do Pará, ela realiza a prova teórico-prática. Aquele médico que não consegue aquele nível de aprovação mínima, ele tem o direito de fazer um estágio durante um ano como médico estagiário para se aperfeiçoar, aprender e depois fazer a prova. Então, acho que é uma experiência muito interessante e que poderia ser discutida. O que não podemos é ter soluções fáceis, né, para problemas difíceis. E essa situação é uma coisa que já está sendo discutida há bastante tempo, mas ninguém quer enfrentar, nenhum governo ainda quis enfrentar o problema de frente, ou seja, para tentar resolver de fato, de uma forma tripartite, com a ajuda do município, com a ajuda do governo do estado, do governo federal, para fixar um médico naquela comunidade e ele ser um médico que tenha a possibilidade de, na ascensão da sua carreira, vir se aproximando dos grandes centros. Até porque é necessário que ele esteja atualizado, que ele tenha curso de atualização para poder fazer uma boa atenção. E a população fique ciente de que os médicos brasileiros, representados pelas suas entidades, na verdade desejam a melhor medicina para vocês. A gente não quer uma medicina de baixa qualidade. Não é só colocar o médico lá com o estetoscópio e ele está tentando resolver um problema que muitas vezes depende de uma cirurgia, depende de um exame diagnóstico. Então, o que nós queremos para a população é proteção, né, com relação ao atendimento que ele vai receber. E é através dessa discussão que a gente quer abrir o debate com o governo. Né? Vamos debater, vamos resolver o problema focal lá da ajuda humanitária daquele povo indígena que sofreu e sofre tanto, como outras populações a nível do Brasil, vamos resolver. Mas vamos dar uma solução definitiva para a carência de médicos no nosso país, que já está passando da hora. Pois é, o programa Momento Bem Viver vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do tema. Sucesso, muita boa sorte. Afinal, o que está em jogo é a nossa saúde, né? A saúde de milhões de brasileiros. Eu espero que esse diálogo aconteça, né? Que venha com bastante maturidade, porque a gente só costuma saber do problema quando a gente passa na pele, quando a gente chega lá no pronto-socorro ou lá na UPA, precisando de um atendimento, ou lá no interior, né? Onde muitas vezes, por exemplo, a minha cidade, Jericó, não tem uma maternidade. Então, a mulher precisa ir para Catolé do Rocha ou para Pombal para fazer uma cesariana ou o seu próprio parto normal. Então, quando a gente, como você falou, o interior, ele fica bastante desassistido, né? Ele a população no interior é quem mais sofre na pele essas consequências. Então, que prevaleça o bom senso, que uma entidade se coloque no lugar da outra, né? E que, acima de tudo, prevaleça o interesse e a defesa pela vida, que é o que nós defendemos aqui no programa Momento Bem Viver, que o programa não é paliativo. O Momento Bem Viver, ele chegou para ficar e cuidar da saúde de todos os paraibanos. Informação com seriedade e qualidade, nós nos propomos a fazer. E é essa a diferença de um profissional que tem a sua formação e a experiência de um profissional que não tem a sua formação. E aí é uma longa história, até ia falar aqui sobre a carga horária, né, desses médicos estrangeiros, e aí
é outra questão, mas enfim, que prevaleça o bom senso em favor da vida, em favor dos brasileiros, que esse diálogo tenha um sucesso. Eu agradeço a participação de vocês, a vocês que nos ouvem, eu espero que vocês continuem nos ouvindo. O programa Momento Bem Viver, ele acontece das 8 às 9 horas, todos os sábados. Nós retransmitimos também pelo nosso canal no YouTube, que é o programa Momento Bem Viver, e no canal da rádio, que é 100.5 AFM Líder. Continue ouvindo a Líder e nós esperamos que você continue nos ouvindo. Até o próximo sábado, se Deus quiser. ZYC 985, Rádio 100.5 AFM Líder, sempre com você. 100.5 fácil de sintonizar, 100.5 o sucesso tá no ar, 100.5 tudo que eu sempre quis e todo mundo pede bis. 100.5 alegria e emoção, música, esporte, notícia em primeira mão. 100.5 tão gostosa de escutar, 24 horas no ar. 100.5 AFM Líder. AFM Líder, a rádio mais popular da Paraíba. 100.5 AFM Líder. Abril Verdecast, todos os sábados, das 9 às 11 horas, na 100.5 FM Líder e no canal do YouTube /SSTNA TV, trazendo informações sobre a prevenção dos acidentes no trabalho, domésticos, trânsito e das doenças ocupacionais, com Nivaldo Barbosa e convidados. Tem oferecimento da Segura ETI, FB Consultoria e Treinamentos, Emergência Consultoria e Treinamentos. Sigam nosso Instagram, @Abril Verde Oficial, @SSTNA TV. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, /SSTNA TV. A partir da próxima segunda-feira, O Rádio da Paraíba vai mudar. no dia 6 de fevereiro, Fabiano Gomes, Ângelo Medeiros e equipe entrarão em campo para comandar o programa O Paraíba Bowl.